Fala galera, vamos seguir firmes aqui nos nossos estudos, vamos pro último bloco, né, desses assuntos que a gente vem trabalhando sobre a organização política e econômica do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos fechar com chave de ouro. Um fechamento complexo, um fechamento assim que eu vou trazer muitas informações, muitos quadros, um quadro comparativo enorme para vocês em vários aspectos. Por mais que a gente não tenha, né, o objetivo de entrar em profundidades históricas, mas a gente precisa recorrer à história, não tem jeito. E lembrando sempre que vários pontos aqui trabalhados serão aprofundados, né, explicados, né, de uma forma correta, coerente, né, dando a importância devida a eles pelo professor de história, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre geopolítica. Então, vamos começar a falar o que é geopolítica, né? Muitos alunos confundem geopolítica com geografia política. Assim, é confuso mesmo, né? São nomenclaturas próximas e tal. Então, geografia política é aquilo que o IBGE faz, por exemplo, que o IBGE né, assim, auxilia, melhor dizendo. Então você pode ver que o IBGE tem o seu objetivo, né, de coleta de dados, né, de análises, de tabulações, que são assim, pontos de análises políticas, sociais, econômicas, culturais, que permitem a gente ter ideia sobre o Brasil. Sobre como está o Brasil, como que está a população, quais características, as projeções, né, variadas nesses aspectos. Então, esses estudos praticados pelo IBGE, por exemplo, e outros institutos, outras instituições, outros órgãos, obviamente, né, são extremamente importantes para a administração pública. Então, como que você vai administrar o Brasil, em termos federais, estaduais ou municipais, se você não conhece a realidade? Muito difícil, né? E para você conhecer a realidade, você precisa analisá-la com base estatística, com base de dados, né? Com auxílio da matemática, criando mecanismos para garantir uma administração que possa, né, atender aos interesses da população, que possa, né, de fato, cumprir o seu papel de boa administração. Aí você deve estar se perguntando, pô, Romulo, mas isso não acontece. Aí já é uma outra análise, né, já é um outro ponto de referência. Então, isso é geografia política. Ou os campos, né, de investigação, alguns campos de investigação na geografia política, melhor dizendo. Já a geopolítica é algo extremamente complicado. Porque ao longo do tempo ela vem sofrendo, né, o que a gente chama de geopolítica, vem sofrendo entendimentos variados. Então, quando a gente fala de relações geopolíticas, a primeira coisa que eu quero que você pense é poder. Eu gosto muito, né, de fazer isso, de falar um tema, falar uma proposta, dar uma palavra para você pum, né, para meio que ligar um interruptor na sua cabeça. Então, quando eu falo de geopolítica, vem poder, tá? Rômulo, mas amplia mais uma palavra, relações de poder, tá? Amplia mais algumas palavras, relações de poder entre estados. Então, dá mais uma ampliada aí, relações de poder entre estados e seus territórios, certo? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está pensando em espaços territoriais, em controle, né, em soberania, em domínio, né, em poder mesmo. A gente pode perceber que algumas importantes contribuições surgiram já no século XIX sobre isso, sobre esse entendimento da importância de territórios para aquela dinâmica, né, econômica que já vinha surgindo no contexto extremamente marcado pelo avanço do capitalismo, pela essa nova necessidade de recursos naturais, de mercados consumidores, áreas de investimento de capitais. Então nós temos teorias assim, extremamente importantes. A gente pode perceber que essas teorias elas foram deturpadas, né, de certa forma. Então vamos pegar um exemplo, né? A teoria do espaço vital. Né? A teoria do espaço vital na Alemanha foi extremamente deturpada por Hitler. Certo? Então, você vai propor que quando, né, essa teoria foi proposta, a gente pode perceber que o objetivo era dizer o seguinte, cara, os estados precisam de um espaço. Para você se tornar um estado poderoso, um estado grande, você precisa ter território, você precisa ter isso, né? Mas em momento nenhum, a gente pode perceber que estava se defendendo, né, o conflito, né? Então, por exemplo, um dos grandes, o cara que criou esse conceito, né, o Hatzel, ele cria esse conceito dentro de uma lógica, né, de criar uma nova análise, um ponto de partida, né, onde ele vai perceber o seguinte, cara, os estados vão necessitar de territórios. Então Hitler vai falar o seguinte, né, isso deixa claro no seu livro Mein Kampf, cara, que a Alemanha se acha no direito,
como a nação, né, superior, como povo superior, como etnia superior, de ocupar territórios para garantir seu espaço vital, né, vital para crescer, para se desenvolver, para ter seus recursos. Pelo fato de eles serem uma nação superior, eles se dão o direito de tomar territórios. Então era preciso, né, ter esse espaço vital para justificar as ações militaristas territoriais de Hitler. É óbvio que Ratzinger não quis falar isso. É óbvio que Ratzinger nem sonhava, né, que isso poderia ser utilizado dessa forma, né? Então você tem deturpações variadas de Hitler, né, como Hitler deturpou várias ideias, né, de importantes filósofos, importantes pensadores, né, importantes artistas, mas são deturpações. Dentro desse aspecto, isso assim foi muito trabalhado na academia com receio, né? Virou um preconceito. Né? Nós tínhamos um preconceito desse campo de investigação da geopolítica. Mas esse campo de investigação ele torna-se cada vez mais imperativo, cada vez mais importante, inclusive exigindo a participação de outras ciências. Então a gente pode perceber que ao longo, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, cada vez mais nós temos essa necessidade de fazer relações de poder entre os estados e seus territórios. Por isso que eu quero que você entenda, quando a gente fala de geopolítica, organização geopolítica, ordenamento geopolítico, se refere, né, à relação de poder em territórios e seus estados num determinado momento. É óbvio que isso é extremamente dinâmico. A relação de poder, por exemplo, que se estabeleceu no mundo após a Segunda Guerra Mundial é extremamente diferente da relação de poder que se estabeleceu após a União Soviética, né, após o fim da União Soviética. Tá bom? Então, você já começou a criar na sua cabeça. Para facilitar o entendimento, eu gosto sempre de utilizar um exemplo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu até aumentar aqui. Deixa eu ampliar uma página aqui. Deixa eu pegar um triângulo aqui. Eu quero que você entenda o seguinte. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos imaginar aqui um triângulo. Tá? Espero que fique didático para vocês. Eu gosto de dar esse exemplo. É porque eu tive muita dificuldade, né, de entender o conceito de geopolítica. E principalmente, cara, de passar o conceito de geopolítica. Então, eu me valido dessa ferramenta, né, que eu desenvolvi aqui para ficar mais fácil. Vamos escrever aqui poder. Já que eu pedi para que você, né, entenda geopolítica pela palavra poder, então nós temos aqui, ó, relações de poder. Tá claro? Então esse é o triângulozão de poder. Rômulo, por que um triângulo, né? Gente, triângulo dá aquela ideia de desigualdade também. Isso é importante perceber, né? Por isso que os historiadores, por exemplo, ao analisarem sociedades, né, muitas vezes eles recorrem a triângulos, né, a pirâmides sociais. Né? Se você pegar, por exemplo, a pirâmide do Egito Antigo, da Grécia Antiga, de Roma Antiga, a pirâmide feudal, você vai perceber, né, essa representação. Então, ideias de desigualdade, tá bom? E repare que aqui nós temos os extremos do triângulo. Assim, é só na matemática, digamos assim, que o triângulo pode dar... assim, só na matemática não, mas na matemática você pode entender que você tem triângulos de lados iguais, mas assim, nas ciências humanas, quando você recorre a triângulos, geralmente é para mostrar desequilíbrio, desigualdade, onde você tem um topo privilegiado e uma base, né, que sustenta, algo desse tipo, tá bom? Mas deixa eu recorrer ao triângulo aqui. Eu quero que você entenda que o triângulo tem essa ideia aqui que eu quero de desigualdade, tá bom? Então, esse triângulo aqui representa poder, né, em suas relações. Quando a gente fala de poder, a gente tem algumas esferas, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Nós temos aqui poder, né, na esfera econômica. Então, vamos botar aqui esfera, né, econômica. Bacana, então nós temos aqui na esfera econômica. Vamos... Só para ficar mais fácil, né? Nós temos aqui nesse campo, você vai pensar na esfera política. Né? Tem um delay aqui no programa quando você escreve, quanto que aparece, né? E vamos falar, tirar aqui, e vamos falar aqui sobre a esfera militar, né? Parte bélica, né? O poder bélico. Então, temos aqui esfera econômica, bacana, esfera política, esfera militar, ou seja, as principais esferas que se relacionam ao poder. Meus amores, as relações econômicas ou as relações políticas,
e ou as relações militares, elas são equilibradas no mundo. Elas já foram equilibradas no mundo. Certo? E ao mesmo tempo, o que nós temos? Uma grande disputa entre os agentes principais envolvidos por esse poder. Para pesar na balança, para desequilibrar a balança. Bacana? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar um exemplo assim meio tosco para vocês entenderem. Imagina que eu estou na hora do intervalo, eu estou com fome, né? E eu quero comer, eu quero lanchar, vou à cantina, vou querer comer um sanduíche com suco, tá? Gente, para eu ter acesso a esse sanduíche, a esse suco, para eu poder comer e, consequentemente, com o objetivo de matar a minha fome, me alimentar, eu preciso ter condições. E para isso, por exemplo, eu posso ter o quê? Condições econômicas, concorda? Então eu vou lá, tenho dinheiro, eu tenho esse dinheiro por algum motivo, né? Eu vou lá, algum motivo me deu dinheiro, né? Vou lá e compro o meu pai, minha mãe, né? O meu trabalho, vende alguma coisa, ou seja, tenho uma grana, vou lá e vou comprar. Então eu tive um poder econômico e vou comprar. Agora vamos supor que eu não tenho dinheiro. Que eu não tenha isso, né? Naquele momento eu não tenho, eu esteja com dificuldade, ou seja, eu não tenho. Vou tirar por mim. Né? Eu tenho certeza, eu, enquanto professor, cara, gente boa, tranquilaço, né? Se eu for, né, dando uma andada no intervalo, no pátio, né, frequentando os grupinhos, cara, eu tenho certeza que as pessoas vão me oferecer comida, né? Até mesmo na cantina, se eu for, tenho certeza que eles vão me oferecer, prova isso, prova aquilo. É óbvio, né, que na cantina do colégio, por exemplo, as pessoas sabem que eu sou vegetariano, tenho algumas opções assim alimentares um pouco diferentes e tal, mas vão me oferecer biscoito, vão me oferecer fruta, vão me oferecer isso, concorda? Eu comprei alguma coisa? Não. O que eu usei? A minha influência política. A minha influência de relação. Estão percebendo isso? Certo? Eu vou ter isso. Muitos alunos, inclusive, vão querer até puxar meu saco, com nota baixa, sei lá. Né? Vamos me tratar bem naquele momento, pra me tratar bem. Come um biscoitinho aqui, hora de prova, né? Come aqui um chocolatezinho, corrige com calma, corrige com carinho. Cara, é meu poder político, né? Não tem poder econômico, mas eu tenho poder político. Estão entendendo? E na esfera militar eu poderia chegar ao seguinte aí, meu irmão. Me passa esse sanduíche aqui, senão eu vou chutar a tua canela. Tô entendendo? Cara, você não vai me dar por bem não, então você vai me dar por mal. Tá vendo aquela escada ali? Eu vou te derrubar. Certo? Então eu tô demonstrando minha capacidade, né, bélica, minha capacidade de guerra, minha capacidade, né, meu poder, né, militar. Estão entendendo? Certo? Mas, obviamente, no cenário que a gente está querendo construir, a relação entre as esferas é assim. O poder, né, econômico, o poder político e o poder militar, eles estão integrados, né? Eles estão integrados. Eles se relacionam. Estão percebendo aqui? Vamos pegar um exemplo real. Guerra Fria. Guerra Fria, aquele momento, né, de emergência das potências econômicas, das superpotências econômicas pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Soviética. O que ambos queriam? Ampliar sua capacidade geopolítica. E ampliar sua capacidade geopolítica significava também ampliar seu poder econômico, seu poder político, seu poder militar. Então, nesse contexto, por exemplo, eles queriam aumentar a sua capacidade econômica. Bacana? Para isso, eles precisavam recorrer a áreas de influência, né? Áreas, né, onde eles tivessem influência. E para isso, eles precisavam de parceiros políticos. Então, eles, para conseguirem parceiros políticos, eles poderiam, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética, emprestarem recursos, auxiliarem recursos, ou até mesmo protegerem países. Deu para entender? Certo? E quando, né, a sua esfera política, a sua esfera econômica não era suficiente, eles se valiam do seu grande aparato militar. É sério que você vai querer brigar comigo? Eu tenho uma bomba atômica, eu posso jogar em você. É sério mesmo? Você vai querer comprar uma briga comigo? Deu para entender ou não? Certo? Pega numa mesa, vamos pegar a Coreia do Norte, né? Vamos pegar a Coreia do Norte. Cara, a Coreia do Norte hoje, declaradamente, tem tecnologia nuclear, bélica, tem armas nucleares e tem capacidade de lançar essas bombas. Cara, quando a Coreia do Norte senta agora numa mesa de negociação, ela já senta com outro peso,
Concorda? Por que isso? Ela ampliou e muito o seu poder militar. Agora ela senta numa mesa de negociação com outro peso. Então quando ela vai sentar com a Coreia do Sul já olha para uma potência militar nuclear. Quando os Estados Unidos param para conversar com a Coreia do Norte, eles param para conversar com um país que agora é uma potência militar nuclear. Então ele deu um salto dentro da sua capacidade geopolítica, da sua influência geopolítica. Estão entendendo? Certo? Então nós tivemos avanços históricos depois que a Coreia do Norte apresentou para o mundo seu potencial nuclear, que já foi cobrado inclusive em vários vestibulares. Né? Um processo de aproximação histórica com a Coreia do Sul. Não sei se vocês viram o aperto de mão, né? No paralelo que separa das duas Coreias, um pulinho para cá, um pulinho para lá, um líder pulando para outro lado, outro líder pulando para outro, né? Então isso é algo histórico, né? O Trump, né? Aquele cara que vai fazer e vai acontecer, o nosso Rei Leão, né? O cara do bronzeamento artificial mais estranho do mundo, sentando e conversando com a Coreia do Norte. Tá entendendo ou não? A gente pode perceber que uma coisa era falar o que quisesse da Coreia do Norte antes da Coreia do Norte ter bomba nuclear. Agora o negócio é outro, né? O discurso do Japão já mudou, certo? Então você começa a perceber essas relações. Eu queria saber se está claro para vocês, porque a gente vai falar muito sobre relações geopolíticas, sobre contextos, ordenamentos geopolíticos. Tá bom? Então eu queria que você, fixasse nisso aqui. Espero que esteja claro, que eu tenha conseguido, né, atingir essa exemplificação. Tá bom? Certo? Então, qualquer coisa, grita lá. Grande abraço para vocês. Espero que tenha sido bacana, tenha sido didático aí essa explicação, tá bom? Beijo.